Eu tenho batido na esquerda, né? Tenho batido no Lula, tenho mostrado as notícias, né? Os fatos pro pessoal aqui no canal. Tenho batido nos ministros do Supremo, né? Tô na luta junto com o pessoal na questão de derrubar essa ditadura judicial que a gente vive no país. Mas aqueles que seriam nossos representantes, né? A direita, né? Nos envergonharam. Envergonharam o povo o qual eles representam. E nesse vídeo não vai ter passação de pano. Eu vi que muitos canais aí têm passado um pano assim miserável, né, em cima desses caras. E hoje vamos para os fatos e falar a realidade. Vamos para a primeira notícia aqui então, né? Chega a 41 senadores a favor do impeachment de Moraes, né? Já temos a maioria, olha só que maravilha. Agora sim, agora o Xandão vai cair, galera. Agora sim, agora te derruba ele. Como eu tenho falado nos outros vídeos, né? Tem que passar pelo Davi Alcolumbre. E o Davi Alcolumbre, como eu tinha falado, ele não vai ter disposição para passar isso para frente. Eu acho que as pessoas no Brasil ainda não caíram na real, né? A gente não vive numa democracia plena. A nossa democracia ela é muito falha. E eu sempre falo nos vídeos, eu falei em alguns vídeos que a democracia dos Estados Unidos também é falha, só que ela funciona muito melhor que a nossa. A nossa tem muitos erros, né? E tem essa coisa de proteção dos partidos e de alguns políticos que estão ali mamando há muito tempo. E isso facilita a corrupção e a venda de votos, entre outras coisas, e proteção entre os parlamentares e juízes, seja o que for. Então, se eles não quiserem, não vai pra frente, mesmo que tenha a maioria. Você tem que entender isso. Você não tá num país 100% democrático. Então, se você já tem essa consciência que teu país tem uma democracia falha, eu não tô dizendo que não é uma democracia. Eu tô dizendo que a nossa democracia é falha. Você tem que saber votar corretamente, não seguir a manada. Não vai adiantar tu pensar que um partido se diz de direita, só que ele não é de direita. Bom, vocês vão entender no decorrer desse vídeo aí. Então, não adianta de nada. Temos aqui a maioria, mas o negócio não vai pra frente. Alcolumbre diz que não pautará impeachment de Moraes. Dito e feito. Após a reunião de líderes, o presidente do Senado afirmou que não aceitará pressões externas, aqui já tem a desculpa, pressões externas para avançar a pauta. Maravilha, né? O parlamento não será refém de ações que visem desestabilizar o seu funcionamento. Seguiremos votando em matérias de interesse da população, como se o impeachment do Alexandre de Moraes não fosse o interesse da população. A democracia, essa palavra é muito legal aqui, vindo de políticos, né? A democracia se faz com diálogo, com certeza, né? Mas também com responsabilidade e firmeza, disse, né? O nosso querido aí, presidente do Senado, que foi apoiado pelo Bolsonaro e principalmente pelo PL, que é o partido de direita aqui do Brasil. Aí tem o Ciro Nogueira, né? Ele comentou, eu não gosto do Ciro Nogueira, não gosto, não acompanho, não curto também o PP, pra mim é um partido parasita. Não existe a chance de impeachment, mas é importante falar aqui o que ele disse aqui, que vai de acordo também com o que eu penso. Ele falou o seguinte: não existe a possibilidade de ter o impeachment, né, contra o Alexandre de Moraes. Não é atribuição dos senadores, da maioria, ele quer dizer. Ou seja, significa que não adianta ter a maioria dos senadores. É uma atribuição dada ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que foi, lembre-se, foi apoiado pelo Bolsonaro e pelo PL, que já disse que pode ter 80 senadores. No caso, pode ter 500. Eu sei que não existe 500, mas se tiver 500, se tivesse 500, ele não passaria, não abriria esse processo de impeachment contra o Moraes. E por que isso? Porque, volta aí pro início do vídeo, e a explicação que eu falei, nossa democracia é falha. Se alguém tem rabo preso com alguém lá, não vai rolar, entendeu? É assim que funciona. Nicolas Ferreira sugere impeachment de Alcolumbre por Moraes. No caso, ele quer trocar o impeachment do Moraes por Alcolumbre, ele quer tirar o Alcolumbre. É outra papagaice que a gente sabe que não vai pra frente. Até porque eu acho que o PL, o partido de direita, não vai querer levar isso pra frente, com certeza. Até porque foi o PL, o partido de direita, que apoiou o Davi Alcolumbre e está como presidente do Senado. Então eles vão tentar aí, isso aí é uma forma deles. Não tô criticando o Nicolas, tá? Eu até entendo que ele queira fazer isso, talvez ele até tenha uma boa vontade de fazer isso, mas eu já perdi a esperança e acredito que a maioria dos brasileiros, se acordar, já vai entender que não tem esperança nenhuma aí das coisas realmente melhorarem, né, pro bem da população e pro que realmente a população quer. Agora a gente chegou na parte boa. Chegamos na parte boa,
que eu acredito que talvez vai haver alguns bolsonaristas me criticando. Ultimamente eu tenho recebido só comentário de esquerdista me criticando, mas acho que com o que eu vou falar vai ter bolsonarista me criticando e tô nem aí. A real é que o líder do PL, o líder do PL pediu perdão a Mota e nega acordo sobre anistia. Então significa, eu vou até dar um refresh aqui, significa que os políticos estavam mentindo pra gente então. Se eu não me engano, aquele Gustavo Gayer, que é um político do PL, que tem muitas visualizações aí no YouTube, tava falando que tava tudo certo. Inclusive ele fez um vídeo ontem, né, depois da merda que deu lá no Congresso, né, que o Hugo Mota foi lá e ameaçou até suspender os mandatos deles, né, e eles ficaram quietinho, pianinho. Gustavo Gayer disse que teve conversa, que as coisas iam andar, que foi uma vitória. Na verdade, eles foram humilhados. Humilhados e, fica quietinho, entendeu? Porque o partido é quem manda, entendeu? A política brasileira é isso aí, tá? A democracia falha, como eu tenho falado. E se você não acredita, antes da gente ver esse vídeo aqui do Hugo Mota, podemos ver o vídeo do próprio Gustavo Gayer aqui, né? Um grande político aí de direita, né? Esse é de direita mesmo, né? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. O fato do Hugo Mota ter falado que concorda, não concorda, mas que reconhece, que entende e que está na hora de resgatar as prerrogativas dos deputados, sem falar que não houve nenhuma bronca, nenhuma repreensão contra o grupo que estava fazendo a obstrução. Não teve bronca, não teve nenhuma repressão contra o grupo que estava fazendo a obstrução. Olha o que ele falou aí. Mota ameaça suspender 6 meses bolsonaristas que mantiverem um motim na Câmara. Inclusive, o Mota chegou com a polícia legislativa lá, ele tava mandando os caras lá, se os caras fizer qualquer coisa, pode prender. E os bolsonaristas que estavam lá, o que fizeram, depois que viu que a coisa meio que engrossou? Bolsonaristas que eu digo, não o povo, mas esses políticos, né, que se dizem de direita, simplesmente, ficaram pianinho e ficou tudo certo, viram ele lá e cada um por si, Deus por todos, né? Afinal, ninguém quer perder uma mamata de R$46 mil, né, por mês, né? Fora os benefícios, né? Então é muito melhor tu dar esperança ao povo e fazer com que o povo se engaje nessa luta, nessa falsa luta, digamos assim, para que você mantenha seu público, mantenha seus votos e se mantenha no poder. Acho que talvez faz algum sentido isso, eu acho. Vamos seguir vendo aí o que ele fala. É o sinal de que as coisas vão caminhar. É isso que eu tenho para falar para vocês. Vim aqui para prestar esse esclarecimento. É um sinal que as coisas vão caminhar. E não é, eu não estou sorridente à toa, gente. Foi muito bom. Nós foi muito bom. Boa parte do que nós estávamos almejando. Agora é uma questão de tempo para as coisas começarem a acontecer. E obrigado a todos que doaram um pouco do seu tempo ao longo desses últimos dias. A mobilização não pode parar. Nós vamos continuar. Eles continuam com esse papo. Eles usam vocês para poder mostrar que eles têm a influência sobre vocês. E a partir de vocês que eles conseguem ter seu poder político e se eleger novamente. Isso não é só para a direita não, para a esquerda também funciona. Só que a direita é quem está fazendo isso e seria a direita que nos representaria, né? Que tentaria fazer algo que realmente a gente queira, né? Que eles nos representassem, no caso na questão do impeachment do Alexandre de Moraes, na questão da anistia, né? Para quem quer a anistia do Bolsonaro. E esses caras, eles seguem fazendo isso. Tem que dar um beijo na testa desse homem, né? Esse homem aí tem que dar um beijo na testa. E o Gustavo Gayer, tá, galera? Ele é um dos canais maiores aí de políticos brasileiros no YouTube. E só esse mês aí, pra vocês terem ideia, só esse mês, nos últimos 30 dias, eu deixei sublinhado aí pra vocês, ele fez 54 milhões de visualizações. Ou seja, ele ganha lá, a mamata dele de R$46 mil, eu acho que é isso que é o salário do deputado, né? É 40 e poucos mil. Mais os 54 milhões aqui do YouTube, né? De visualizações, né? Isso dá mais ou menos, aí só pra vocês terem uma ideia por cima. Vou chutar baixo, tá? Pra não ser injusto. Uns 50, 60 mil reais, talvez, aí por mês, que ele deve estar tirando só com o YouTube. Ou seja, fazendo vídeos pra te dar esperança. E eles, no caso, não fazerem absolutamente nada pra te representar realmente. Agora vamos voltar aqui. Não acabou o vídeo ainda. Líder do PL pede perdão, né? A Mota e nega sobre a anistia. Isso que eles falaram que tinha lá a conversa sobre a anistia, que ia ser pautada e tal. Mas não foi isso. E vamos ver pelo vídeo aqui dele. Quero agradecer a Vossa Excelência, que inclusive comigo foi muito paciente. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público. Não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara.
Te peço perdão. Ai, vai pedir perdão. E olha ali, todos os bolsonaristas ali atrás. Peço perdão. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Acho que muitos colegas aqui, no calor da emoção, seja da esquerda, que eu vi uma colega da esquerda agredindo o deputado Nicolas. Agora ele tá usando a desculpa também, até a colega da esquerda ali, bateu no Nicolas porque foi o calor do momento, essa é a nossa desculpa, a gente não pensou direito, a gente não quer perder nossos salários, entenda aí, me perdoe. Não me entenda mal, eu sei que talvez você que tenha uma visão já de idolatria, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são cegas, e isso eu vejo direto, inclusive com a esquerda, que não consegue ver, né? Que um tarifaço vindo de outro país é ruim para o nosso país, caso o nosso presidente não faça nada, que é a questão da esquerda, o regime Lula. Mas isso acontece também na direita, né? E não me entenda mal, porque o que eu tô tentando te mostrar aqui é justamente a hipocrisia da política nacional. Isso não só da esquerda, mas também da direita, né? Esses caras, eles não querem perder os cargos deles. Aí muitos de vocês devem estar falando agora, devem estar pensando, tá aí, o que eles podem fazer? Eles tentaram abrir lá o impeachment, não passou por causa do cara lá. Tá, mas quem apoiou o cara que está lá? Quem é que apoiou o Davi Alcolumbre? Quem é que apoiou o Hugo Mota de estar lá como o chefe, praticamente o chefe da Câmara? Foi o Lula? Não, foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que pediu que ele seria o nome melhor para estar como presidente da Câmara, porque se eu não me lembre, não me engane, o Van Hatten era também um nome cogitado, até inclusive por alguns deputados. E eu acredito que o Van Hatten, apesar de eu não curtir muito ele teria feito diferente. Mas por que será que foi o Hugo Mota? Tem interesses partidários, e lembre-se do que eu falei, a nossa democracia é falha. Muita gente tem rabo preso, tem favores, um deve pro outro, e as coisas não andam. Mesmo que tenha uma maioria, caso um seja o chefe, não vai passar. Se não for de sua vontade, ou se não for benefício para ele próprio ou pro grupinho dele, né? Mas é isso, vamos seguir aqui com o vídeo. Então, o líder do PL se humilhou lá, pediu perdão pro Mota, sendo que foi o próprio PL que botou o Mota. E o Eduardo Bolsonaro, né, criticou a presidência do Mota, olha só. E elogia o Lira. O Eduardo Bolsonaro, vou até ler de novo. O Eduardo Bolsonaro critica a presidência de Mota e elogia Lira. Pô, Eduardo, o teu pai, cara, que escolheu esse cara pra botar lá, cara, junto com o PL, o partido que tu tá. Eu não sei. Agora acho que não adianta, agora é tarde demais pra criticar, não acha? Hugo Mota sinaliza que Eduardo Bolsonaro pode perder cargo. Não há mandato à distância. Bolsonaro mira a direita em vice-presidências da Câmara e do Senado a adotar o pragmatismo. Essa notícia é de 11 de novembro de 2024. Aqui pela Gazeta do Povo, tá? Que é um jornal que defende muito, né, o Bolsonaro e tem a tendência de sempre defender o bolsonarismo. Então nós temos aqui, olha o que o Bolsonaro falou. Com isso, nosso apoio, no caso, o apoio dele a Davi Alcolumbre, vamos ter a presidência do Senado, a Comissão à Constituição e Justiça, são 2 pontos chaves importantíssimos, ou seja, ele já está falando do Alcolumbre no Senado e do Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Vamos deixar de ser zumbis dentro do Senado, isso ele falando do Alcolumbre. E o que o cara fez lá? Tem a maioria e não passou impeachment. Eu acho que a estratégia não foi boa, né? Não foi boa. Agora muitos devem estar se perguntando, tá, e o que fazer então, já que as coisas não andam, a gente tem maioria, não anda e fizeram cagada aí, botaram os caras, mas como é que a gente conserta isso, como é que faz? A única forma da direita realmente se reestruturar no Brasil e lutar, combater realmente a esquerda e conseguir pautar realmente as coisas e passar pra frente, claro, tendo a maioria, como é o caso agora do PL, é criando um partido. Ah, mas isso demora. O PSDB Kids lá criou um partido. E os caras, mal aparecem na mídia, mas conseguiram criar o partido. Por que o Nicolas Ferreira, com todo o seu poderio de publicação na internet, Gustavo Gaia, todos esses malucos aí da direita, né? Por que eles não bolam ali de fazer um partido próprio, né? Partido pra direita, realmente. Defender os interesses da direita e aqueles que querem ser representados por essa ideologia. Já falei no vídeo. Eles não vão fazer isso porque o PL hoje é o partido que mais recebe verba de fundão. E tendo fundão partidário maior, é mais fácil deles se autodivulgarem. É mais fácil deles fazerem campanhas maiores. É mais fácil deles conseguirem cargos e ficar na mamata.
Esses caras, eles vivem numa bolha. Não é que nem você que acorda cedo pra trabalhar, não é que nem eu que acordo cedo pra trabalhar e tem que se fuder o dia todo. Eu não tô falando pra você ficar com raiva dos deputados ou de Nicolas ou de Gustavo Gayer, tanto faz, tô cagando. Eu quero que você pense e se lembre, não seja tolo, não caia nessa conversa de político. Se um político diz que vai lutar contra a desigualdade social, contra a luta racial, pro povo, todo esse discurso populista, duvide, questione, porque isso aí é puro populismo barato. E isso a gente vê na esquerda também, e vê muito. E eu já me estendi muito aqui nesse vídeo. Com certeza vai ter gente que vai odiar o que eu falei, aquelas pessoas, como eu sempre falo, né, que é que nem cavalo, né, fica aquelas coisas nos olhos, né, e não consegue ver o que tá dos lados, só vê pra frente. Você deve estar pensando, pô, que cara chato, cara falando merda, eu não gostei desse cara. Não tem problema, também não gosto de você. Mas é isso, se esse vídeo foi bom, se te ajudou pelo menos a refletir, deixe seu like, quem não é inscrito inscreva-se, ative o sininho e até nosso próximo vídeo aí. Vamos ver o que acontece.